Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã e vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Começamos essa edição falando de economia. Uma notícia animadora: a inflação do aluguel desacelerou em julho e, com isso, o Índice Geral de Preços Mercado registrou a menor taxa desde novembro do ano passado. O IPM, conhecido como inflação do aluguel, por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis, perdeu força em julho. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, no mês, ficou em 0,21% após ter registrado alta de 0,59% em junho. Essa é a menor taxa em 8 meses. Com o resultado, o índice passou a acumular alta de 8,39% no ano e de 10,08% em 12 meses. O indicador se mantém abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação oficial do país. Em comparação com julho do ano passado, o índice havia subido 0,78% e acumulava alta de 33,83% em 12 meses. O IGPM calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. Agora, mudando um pouco de assunto, uma operação da Polícia Federal investiga suspeitos de somarem mais de 200 milhões de reais em golpe do falso investimento na Bolsa de Valores. São cumpridos mandados judiciais no Paraná e também aqui em São Paulo. Segundo as investigações da polícia, um grupo de criminosos prometia investimentos com lucro acima do mercado. Apesar disso, os valores entregues pelas vítimas não eram totalmente aplicados e resultavam em prejuízos. Milhares de pessoas foram enganadas nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Os investimentos mínimos feitos eram de R$ 1.000, mas há quem tenha investido mais, até R$ 1 milhão. A polícia informou que o grupo usava 22 empresas que não eram autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Os valores eram depositados e depois transferidos parcialmente para contas de membros dos grupos. Segundo a PF, além disso, o esquema contava com contratos de investimento coletivo em nome de empresas de fachada que não tinham registro na Comissão de Valores Mobiliários e sem garantias. Os líderes dos grupos tinham veículos de luxo incompatíveis com a renda declarada. A Justiça também determinou o sequestro de automóveis, imóveis e criptoativos. Os suspeitos podem responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, contra o mercado de capitais, contra a economia popular, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Bom, o assunto agora é a vacinação contra a Covid. O Brasil tem mais de 459.848.000 doses aplicadas. De olho no nosso vacinômetro, de acordo com dados do Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,36% da população. Já a segunda dose, em 79,85% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço, em 51,36% das pessoas. E olha, os médicos dizem que a vacinação infantil anti-Covid da Coronavac é segura. Ainda falamos de saúde. Por causa da lotação das UTIs pediátricas e o baixo índice de vacinação de crianças para diversas doenças, inclusive a Covid-19, Santa Catarina traçou uma estratégia para aumentar os índices de imunização. O setor de saúde do estado vai continuar em situação de emergência até o final de agosto. Uma força-tarefa, assim está sendo chamada a nova estratégia do governo de Santa Catarina para colocar em dia as vacinas no maior número de crianças possível. Esse foi o tema da entrevista coletiva concedida na sede do governo pelo secretário do Estado da Saúde, Aldo Batista Neto, ao lado do superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, e do médico pneumologista Márcio Giussi. Um plano de ação será apresentado aos municípios nesta quinta-feira para a conscientização da população sobre a importância de manter o calendário nacional de vacinação em dia, além da vacina contra a Covid-19, especialmente em crianças e adolescentes.
A retomada da confiabilidade das pessoas com relação à vacina, nós estamos falando já de uma estratégia do Plano Nacional de Imunização que durante décadas Santa Catarina despontava nos primeiros do ranking nacional e hoje, infelizmente, para ter ideia, quanto à influenza, nós estamos em 14ª posição, abaixo da média nacional, dentro da estratégia de imunização para a influenza, exatamente desse grupo etário, em 6 meses e 5 anos. Então, uma delas foi essa questão de postura da sociedade, que nós não imaginávamos que seria tão forte. Os postos de vacinação deverão ficar abertos para justamente abrir a possibilidade para que todas as crianças e adolescentes até 15 anos possam atualizar a sua situação vacinal. Além de outras ações, principalmente na questão de não mais solicitar. Entre os dias 8 de agosto e 9 de setembro serão realizadas 2 campanhas. A de vacinação contra a poliomielite para crianças de 1 a menores de 5 anos de idade e das multivacinações para atualização das cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Menos de 70%, ou seja, 30% das crianças menores de 1 ano, de até 1 ano de idade, não receberam nenhuma dose ou estão em atraso no esquema de doses de pólio, que é composto por 3 doses injetáveis, e as doses orais são somente para as crianças maiores de 1 ano que já tenham completado o esquema vacinal primário. Por que essa é a preocupação? Porque nos Estados Unidos foi identificado o primeiro caso de pólio nas Américas. A Organização Pan-Americana da Saúde emitiu um alerta para a região e nós estamos com uma cobertura vacinal de pólio similar aos Estados Unidos, com circulação, com possível risco de introdução da poliomielite. Então, nós estamos nos antecipando, reforçando essas mensagens de vacinação para que, no futuro, a gente não passe pela situação que outros países estão passando, tendo as doenças reintroduzidas. E o caso da polio é a nossa principal preocupação no momento. Hoje, o estado catarinense está sob o decreto de emergência em saúde pública válido até o final de agosto deste ano, devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças com menores de 5 anos e a superlotação dos hospitais pediátricos. O governo ainda prevê um investimento de 113 milhões em ampliação de leitos neonatais e pediátricos que totalizarão até agosto 123 novas unidades de tratamento intensivo na rede pública estadual. E hoje eu encerro essa edição com uma curiosidade. Olha só que bacana, uma rara moeda de bronze de 1850, extremamente bem conservada, representando uma deusa romana, foi descoberta na costa de Israel. O anúncio foi feito por uma autoridade de antiguidades do país. Olha a peça aí que linda. É o retrato de uma deusa de um lado e a cabeça de um imperador romano do outro. Ela foi encontrada em frente à cidade costeira de Haifa, no norte israelense. A descoberta completa partes do quebra-cabeça histórico do passado do país. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, na edição de 1 da tarde. Eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais!